partir de agora, você ouve Debate Cume, um programa do Conselho de Unidade de Ministros do Evangelho. Apresentação: Pastor Evandro Bernardo e convidados. Bom dia, Pai, nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Eu sou o pastor Robert Henrique, pastor que faz parte do CUME, Conselho de Unidade Ministro dos Evangelhos. Estamos começando mais um Debate CUME, aqui através da rádio Palavras de Vida. Esse programa é transmitido através da web Palavras de Vida, através do YouTube também, Palavras de Vida, e também você consegue assistir, ouvir a rádio. Você vai lá no seu celular, vai lá no Play Store, coloca lá, digita lá Palavras de Vida e você baixa o aplicativo e você acompanha toda a programação da rádio Palavra de Vidas. Meus amados, bom dia, somos gratos ao Senhor por mais um dia que Ele nos fez. Estamos aqui com a mesa repleta de grandes pastores. Aqui ao meu lado, o meu pastor, o pastor Samuel Brito, que é pastor da Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo. Estou aqui também ao meu lado o pastor Fernando Carlos Vargas, que é pastor da Comunidade Evangélica Rema em Rio do Ouro. E eu também estou aqui com o pastor Alexandre de Oliveira Rodrigues, que é da Igreja do Pentecoste. Amém? Seja muito bem-vindo a essa mesa ilustre aqui do Debate Cume. E o tema é muito interessante, a gente vai continuar com aquele mesmo tema, falando a respeito das prioridades. Quais as suas prioridades? Eu quero começar aqui com o meu pastor, fazendo uma pergunta, porque Jesus disse lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 36, Jesus disse assim: assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O que Jesus estava falando a respeito disso e como que a gente pode encaixar, pastor Samuel Brito, isso nas questões das prioridades? O senhor falou a respeito de Deus, né, em primeiro lugar, o senhor falou a respeito da família, falou a respeito do trabalho, mas o que Jesus estava falando a respeito disso, que os maiores inimigos viriam de dentro da nossa casa? Como que a gente organiza as nossas prioridades e o que Jesus estava falando a respeito desse assunto? Pastor Robert, paz de Cristo, pastores queridos, um prazer tê-los aqui. Pastor Nilton, os ouvintes da Rádio Palavra de Vida FM. É muito importante essa palavra equilíbrio. É muito importante. Em todas as áreas da nossa vida, nós temos que ter equilíbrio. Quando Paulo fala a respeito da bebida forte, ele fala: não vos embriagueis com vinho. Por quê? Porque existem algumas culturas cristãs no mundo inteiro que o vinho é permitido. Tá? Que o vinho pode ser permitido. A ceia, antigamente, era o vinho, realmente o vinho, que para alguns embriagam. Era o vinho. Então, mas quando Paulo fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchei do Espírito Santo, Paulo estava dizendo que quando você se embriaga, você começa a perder o seu equilíbrio. Sentido, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre as prioridades. Duas coisas que eu quero falar aqui. Primeiro, na vida cristã, prioridades são Deus, família, trabalho, ministério e igreja. Isso na vida cristã. Tá? Agora, pegando prioridade na vida humana, existem algumas diferenças. Primeiro, Deus. Segundo, caráter. Terceiro, família. Quarto, amigos. Quinto, saúde. Aí vem trabalho e finanças.
Só que em nenhuma dessas aqui, nenhuma situações dessas daqui, tirando Deus, que tem que ser o primeiro lugar em tudo na nossa vida, os outros você tem que saber como você vai tomar decisões a favor ou contra. Por isso que a Bíblia fala de equilíbrio. Equilíbrio é a sua base emocional para você tomar decisões. Salomão fala em 19:2 de Provérbios que o precipitado peca. O precipitado é aquele que não tem equilíbrio. Mas como nós estamos falando aqui na parte cristã, primeiro é Deus. Segundo, o seu caráter. Por que eu coloquei segundo o caráter? Tem gente que fala que é a família. Eu não estou excluindo a família, mas o caráter, o que Jesus está falando, isso é muito sério. Diz que os principais inimigos nossos viriam de dentro seriam os nossos, a nossa própria família. Por quê? Porque tem pessoas, pastores queridos, que na igreja é um santo. Na igreja ele é um santo. Santarrão. É um santarrão, vou usar essa palavra aí. Então, na igreja ele é um santarrão. Mas saiu da igreja, já no trânsito para ir para casa, Já mostra se que levar uma fechada, ele já abre o vidro e solta os bichos. Por isso Jesus fala, uma das maiores reclamações que eu tenho de irmãos da igreja e de outras igrejas que sabem que eu sou pastor, eu oro há 40 anos pela minha família, para Deus salvar. Assim, Deus prometeu que iria salvar a sua família. Então, por que não se converteram ainda? Aí você tem uma pergunta. Quem senta na mesa para o almoço, para o café com sua família? É o crente de domingo, na igreja, que é um santarrão? Ou é aquele crente em casa? Porque você vai entender, você chega em casa aborrecido com o pastor, porque a mensagem veio direto para você. Você chega em casa, você critica a irmã, o dirigente do louvor, você critica o diácono, o presbítero, e muitas vezes fala mal do pastor. Você acha que a sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua esposa, seus filhos, vão querer ir para a sua igreja? Se você só chega aborrecido da igreja? Quem senta na mesa com a sua família? Você acha que eles vão querer a sua família? E logo as pessoas mudam o tom. Porque você critica o pastor, critica o louvor, critica isso, critica aquilo. As pessoas não vão querer ir para a sua igreja. Então vamos começar aqui para os pastores também darem a sua opinião. Por isso que eu digo que nós temos que ter o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. O casamento só dá certo se você tiver o equilíbrio. O ensinar ou cuidar dos seus filhos só dá certo se você tiver o equilíbrio. Você já viu, só para dar uma abertura para vocês, aquele pai que não teve presente em dia de aniversário, em Natal, porque os pais eram pobres, e hoje ele tem uma condição melhor. Qual o erro que ele comete? Ele diz, aquilo que eu não tive em criança, eu vou dar aos meus filhos. Pronto. Tirou o apetite de ganhar dos filhos. Por quê? Você quer dar tudo que você não teve. E os seus filhos não vão ser muito ativos. Porque, papai me dá. Papai, quantas empresas que nós conhecemos que o pai lutou, conseguiu botar no topo a empresa rentável, mas o pai morre, o filho assume. Como o pai não acostumou a botar o filho ali para saber os perigos, as dificuldades, os problemas de uma empresa, o filho assume, ou a filha, ou um parente mais próximo, ele acha que o dinheiro entra à vontade. Não entra. Você precisa ter uma noção do que é ser um diretor de uma empresa, como você consegue suprir a sua empresa. Só para dar uma abertura. Pastor Fernando Carlos Vargas. Bom dia a todos. Vamos tentar trazer isso na prática, né? No dia a dia. Como que nós, pastores, vamos administrar essa questão de Deus
família, trabalho, porque muitas das vezes a família, a esposa, os filhos não está no mesmo nível, na visão do esposo, do marido, do crente. Como você administrar? E o que Jesus estava falando a respeito disso, na prática, no dia a dia, que os nossos maiores inimigos viriam de dentro da nossa casa? Pastor Fernando Carlos. Bom dia a todos da mesa, quero agradecer aí o convite. Fico feliz aqui em estar com os irmãos falando sobre prioridades do reino, né? E quando a gente fala de prioridade, nós estamos aqui falando, debatendo o reino de Deus. E o reino de Deus, ele existe ordem. E o reino de Deus, ele gera vida. E muitos cristãos, eles estão fazendo muito para Deus, mas vivendo pouco com Deus. Eu tenho observado isso no nosso cotidiano. Existem, sim, na palavra do nosso pastor, alguns tópicos, né? Eu percebo muitos líderes que no púlpito brilham muito, né? Pregam bonito, falam bonito, né? Transmitem uma palavra linda, muito, muito bom. Mas muitos sangram dentro da sua própria casa. Isso a gente tem, assim, observado, né? Muitos servem à igreja, mas deixam a família desidratada. Olha que problema, né? Nós sabemos que a família, quando ela se desidrata espiritualmente, o evangelho, ele acaba sofrendo por isso, porque o evangelho não cria órfãos dentro do lar. Nós temos que tomar cuidado. O evangelho organiza o lar. E quando isso acontece, queridos, né, nós temos que colocar aí prioridades, alianças. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque a vida cristã só funciona quando respeitamos a ordem de Deus. O pastor já citou ali a ordem, né? Primeiro começa com Cristo, depois família, trabalho, terceiro, né? Quarto, igreja. Então, a gente vai vendo a ordem, né? Quando essa ordem é invertida, as coisas desandam. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso. O texto de Mateus 36, né, conforme foi falado aqui, né? Eu até gostaria de ler esse texto, 34 a 36, que diz: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a família e sua mãe, e entre a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão o da sua própria casa. Meu Deus! Olha o que Jesus está dizendo, hein? Esse texto aí, ele traz referência lá de Miqueias, capítulo 7, versículo 6. Eu estava lendo sobre isso. Jesus estava mostrando que quando a luz do reino entra, valores se chocam. Como assim se chocam? Verdade gera confronto. A fé gera resistência. A conversão confronta a velha vida, inclusive dentro da família. Isso aí. Não é isso? Mas Jesus aqui, ele não está mandando você abandonar a família, não. A gente pega o texto aqui, você vai ver muitos confrontos aqui, mas Jesus, ele não está mandando. Aqui ele estava preparando os seus discípulos para o trabalho. Então ele estava ensinando como eles deveriam agir. Então ali, Jesus estava mostrando para ele, ele não está celebrando divisão no lar de ninguém, pelo contrário, né? E ele também não está autorizando líderes a romperem aliança em nome da obra. E hoje nós temos que tomar muito cuidado com isso aí. Jesus, ele está aqui, colocando em primeiro lugar, prepare-se, porque todos precisam entender que a oposição espiritual não é negligenciar a família. A família, ela tem que ser prioridade em todos os lugares. É tão triste quando a gente vê o líder falando de família, mas a sua família não está com ele. E vou dizer uma coisa, se botar na porcentagem aí, é doloroso falar sobre isso. Geralmente, os filhos são difíceis de acompanhar o seu pai na liderança. Eu sou privilegiado. Eu tenho meus filhos comigo. Eu tenho 3 filhos que andam comigo. Uma está com 34, outro com 28, outro com 25. E todos eles são levitas, são adoradores.
comprometido com o reino. E eu tenho ensinado isso dentro da minha própria casa. Porque se eu não tiver equilíbrio, conforme falou nosso irmão, como é que eu vou fazer? Se a própria Bíblia diz que nós temos que amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, eu tenho que ter meu equilíbrio, né? A Bíblia diz: pais, não provoquem, né, seus filhos a ira. Oh, Jesus, né? Timóteo também fala: quem não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Então, a família, ela tem uma prioridade muito no reino de Deus. Então, e eu tenho certeza que existem forças espirituais que estão tentando desorganizar isso. E nós precisamos rever isso aí, que são prioridades no reino. Amém. E aí, pastor Alexandre? Meu amado, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5, o pastor Fernando tocou num ponto muito interessante. Paulo, orientando o jovem pastor Timóteo, ele diz assim: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E o pastor Fernando tocou num assunto aí, porque nós que somos pastores, antes da gente, né, tá dirigindo uma igreja, como uma responsabilidade da igreja, a nossa casa tem que estar em ordem. E muitas das vezes não é assim na prática. Como que o pastor ou o membro, o crente, ele tem que administrar isso no dia a dia, na questão da família e na questão do serviço na igreja? Bom, paz do Senhor a todos. Prazer imenso estar aqui, junto com os amados pastores. Me sinto muito honrado aqui com vocês, né? Poder participar um pouquinho desse maná aqui glorioso aí. Está sendo servido esse dia de hoje. Paz do Senhor a todos os ouvintes. Forte abraço ao pastor Evandro, nosso amado pastor. Bom, esse tema é um tema simples, né? E complexo, né? Porque cada um tem um ponto de vista com relação ao item chamado prioridade na vida, na sua vida, né, propriamente dita. Mas aqui nós estamos falando de prioridade na vida do cristão. Quando a gente vai examinar a palavra do Senhor lá no livro de Apocalipse, né, a gente vê o registro lá de João, que diz que o homem, por si só, ele é pobre, ele é cego, né? Ele é nu, ou seja, ele não tem nada. O homem por si só, ele não tem nada. E prioridades são coisas que precisam ser estabelecidas por alguém que sabe. Agora, como um homem que não sabe nada vai poder estabelecer princípios? Não é verdade? E aí a gente vê aqui aquilo que o apóstolo Samuel colocou a respeito do relacionamento com Deus, né? Aquilo que trouxe a continuidade do nosso pastor Fernando. Um dos primeiros pontos importantes para o homem, que eu percebo muito essa falta, é da comunhão com Deus, da vida com Deus. O homem precisa ter vida com Deus, porque se ele não tem uma vida com Deus, que direção ele vai poder estabelecer para a sua própria vida? E a palavra do Senhor é o nosso livro de fé e conduta, onde traz aqui os mandamentos, os estatutos do Senhor, para que nós venhamos ter sucesso na nossa vida. E princípios são estabelecidos para que nós venhamos ter sucesso, para que nós venhamos ter paz, tranquilidade, não é verdade? Aí nós vamos ter realmente um ponto de chegada com excelência, né? E as prioridades vão gerar segurança, conforto, né? Sucesso. Então, quando se estabelece prioridades, vão se destacar de outros pontos, né, que acabam destoando, né, desse sucesso que nós precisamos ter, né? Então, um homem que tem vida com Deus, com certeza, é um homem dirigido pelo Espírito Santo, onde o pastor Fernando acabou de citar ali, né? O pastor Samuel também, que disse que não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É se encher do Pai, se encher da presença daquele que rege todo o universo. Nós sabemos que o mundo físico, ele caminha
paralelamente com o mundo espiritual. Porém, não é o mundo físico que rege o espiritual, mas sim o espiritual que rege o mundo físico. Então, não tem como eu estabelecer prioridades se eu não tenho, né, uma instrução do espiritual que rege todo o universo. Quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu vou estar cheio do Espírito Santo de Deus. E aí eu serei dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Né? E aí eu poderei depois gerenciar o casamento, os filhos, né, as famílias, né, os familiares, amigos, igreja, trabalho, saúde, descanso, porque tudo isso são itens importantes, mas que eu preciso saber como gerenciar isso. E eu só posso ver um bom gerenciamento na ótica daquilo que estabelece ao Senhor. Né? Se eu fujo desses parâmetros estabelecidos por Deus, com certeza vai ser um fracasso. E esse que é o problema. A gente começa a perceber que aonde há uma frustração no casamento, quando uma pessoa inicia um relacionamento sem a presença de Deus. Né? Antigamente, as pessoas colocavam Deus em tudo. Chegou-se um tempo em que Deus era colocado em dados momentos, mas hoje Deus não é mais importante, Deus não é mais prioridade. Hoje nós podemos fazer tudo sem Deus. E aí, quando a coisa vem ao fracasso, aí a gente fala, meu Deus. Né? Então, assim, eu acredito que uma pessoa cheia de Deus, com intimidade com o Senhor, vai gerar um relacionamento. Né? E aí, Deus vai dar as orientações através do Espírito Santo, onde Ele diz que nós seríamos lembrados de tudo aquilo que Jesus falou, inclusive com relação à questão aí da família. Tudo o que Jesus ensinou e nos ensinaria coisas além. Ou seja, às vezes nós ignoramos esse amigo que está aqui conosco há milênios, o Espírito Santo, que quer nos ensinar, que quer nos falar, mostrar o caminho. Olha, não é bem assim que você deve agir com a tua esposa, não é bem assim que você deve agir com seus filhos, não é assim que você vai bem no teu negócio, né? Então, a gente temos que ter uma vida com Deus para que a gente venha ter esse sucesso tão desejado, esperado. E aí podemos, sim, estabelecer prioridade. Porque Deus, ele abre a nossa visão. Deus, ele abre o nosso entendimento. Não é verdade? E quando isso acontece, a gente vai seguir parâmetros estabelecidos por Deus, é impossível que a gente saia a gente caia nesse conflito, né, familiar, nesse conflito de amigos, nesse conflito de trabalho, né, empregado e patrão. A gente vai entender como que funcionam as coisas. E o problema todo que está acontecendo no dia de hoje é que as pessoas deixaram de entender essas coisas. Por quê? Porque não estabeleceu as suas prioridades, que é Deus, né? Esposa, filhos, né? Quando se tem filhos, quando não se tem pai e mãe, né? A sua vida religiosa, como bem citou o nosso pastor Samuel. Os amigos também são importantes, os lazeres são importantes na nossa vida, mas poucos, né, priorizam. Amigos é só por nome, quase não se prioriza um momento com amigo, um bate-papo, né, uma distração, um lazer. Né, e isso aí que complica todas as coisas. Né? Robert, pastor Robert, deixa eu só dar uma... Pois não, pastor. Nós entendemos o que o pastor quis dizer, porque hoje não se prega o Evangelho de Jesus, se prega a religião. Exatamente. Esse nome pentecostal veio trazer algo ruim para a igreja. Eu sou pentecostal. Mas a santidade vem na obediência da religião. Isso é santidade. Aí entra uma questão de roupas, de cabelo, de barba, de costeleta, de ir à praia, de ir à piscina. São doutrinas. Isso traz conflitos. Porque... Ficar até como costumes. Exatamente. Entra como costume. O costume é essas coisas. O problema é o seguinte, o pastor, ele tem um culto, hoje é terça-feira, 19h30. Ele é o pastor. A esposa passa mal. Qual é a prioridade? Igreja ou socorrer a esposa? Esposa. Igreja ou socorrer um filho? Filho. Igreja ou socorrer um irmão da igreja? Porque a religião aponta... Não, primeiro Deus. Deus cura, Deus liberta, Deus abençoa. Mas isso não chama-se
um filho de Deus, as suas prioridades. Aqui nós colocamos a família como terceiro ou quarto, igreja como até o quinto. Mas essas ordens, de acordo com a vida que você leva, elas podem ser trocadas. Primeiro Deus. Como você vai pregar uma mensagem de libertação, de cura, de milagre, se a sua casa está doente? Como você vai pregar prosperidade se você é irresponsável no seu trabalho? Pastor, o inimigo ele sabe que se ele derrubar um lar, ele derruba o ministério. Sim. A mesma coisa o trabalho. Você depende do seu salário para o sustento seu e da sua família. Mas, não, primeiro Deus, o meu patrão, não, você está trabalhando, o seu patrão ali vai ser o seu Deus. A não ser que ele entre em conflito sobre questão de fé, de Deus. Tá? Isso, Deus é primazia, Deus é o primeiro. Mas você, como pastor, como apóstolo, como bispo, como membro do corpo de Cristo, você primeiro tem que servir ao seu patrão. Eu me lembro, o Robert, até que o pastor Robert lembrou, eu ainda era ministro de louvor, aqui em São Gonçalo. E na igreja não tinha quem fizesse isso. Que além disso eu tocava e ministrava o louvor. Eu trabalhava no comércio, uma loja, muito bom, graças a Deus. Minha loja fechava às 19 horas. A igreja é aqui na Ponte Seca. Como eu vou sair atrás da igreja católica ali da centro de Niterói, eu dizia para o meu patrão, olha, eu fiz minhas coisas todas, fechou a loja, eu saio. E eu dizia para meu pastor, na época, pastor Antônio Epifânio, eu dizia para ele assim, não se preocupe que eu chego 5 para as 8. 5 para as 8. Não se preocupe, eu já escolhia os hinos e saía, em vez de ir para o centro, ali na Barão de Amazônia, em vez de descer ali no terminal, eu ia direto para a rodoviária. Porque aquela saída ali do terminal era complicada. Então eu já pegava um ônibus em pé, ia até Ponte Seca, orando a Deus para que nenhum acidente acontecesse, para que não me atrapalhasse chegar. Eu digo para você que nunca aconteceu nada que eu chegava 10 para as 8, 5 para as 8. Mas a minha prioridade primeiro é o meu trabalho. Não, mas Deus tem... Não tem que Deus. Meu patrão não tem nada a ver com Deus. Eu ali naquele trabalho eu tenho que ser luz. Eu tenho que representar Cristo. E Jesus veio obedecendo a todas as formas da lei. O problema todo é que a igreja que deveria esperar Cristo não obedecia à lei. Não estabelecia prioridades. E eu nunca cheguei atrasado. Então são coisas que a gente tem que entender, a questão da religiosidade e de um servo de Deus. Quando o primeiro milagre de Jesus aconteceu numa festa de casamento. E a Bíblia diz que Jesus foi convidado. Jesus foi lá para, que deveria ser amigo da família, e foram a Maria, que o problema estava acontecendo, foram a quem? A Maria. E Maria disse, olha, não tem nada, ele não. Quando vocês precisarem de alguma coisa, faça tudo o que ele disser. Eles estabeleceram prioridade, que é Maria. E agora fugindo desse assunto, o Papa nos esclareceu algo muito bom. Não é Maria o Papa que salva. botou Maria no lugar dela. A Bíblia chama Maria de bendita. Sim. A Bíblia diz isso, que a Maria é bendita. O que ela tinha que fazer, ela fez, apontando para Cristo. O que Pedro, João, Paulo e todos os grandes homens da igreja primitiva apontaram para Cristo. Maria não pode entrar no sala do trono e dizer assim, cuida lá do Samuel, do Robert, do Alexandre. Não, Maria não pode. Tem que ser Cristo. Quem intercede por nós é o Espírito Santo. Então nós temos que colocar na prática o quê? As prioridades da nossa vida. Agora, Nós estamos aqui no debate. agora pastor Samuel, assim, o senhor acredita que o povo, né, que
que o povo que se chama povo de Deus, porque é um tema voltado para cristão, né? E é claro que tudo que provém do Pai também serve para quem não é cristão, que também Sim, são nossos sim. irmãos, muito amado pelo Pai e desejado para ele também para ser salvo, né? O senhor acredita que o povo, né, que se chama povo de Deus, tem trazido a prioridade propriamente dita para a sua vida? Porque prioridade ele significa tempo, né? Ordem e dignidade, Sim. né? Então, assim, o senhor acredita isso, que o povo tem trazido, porque a prioridade ela estabelece uma ordem, né? E dentro dessa ordem também exige, né, requer um tempo, né? Tempo com Deus, né? Tempo com esposa, tempo com filho, né? Para que haja uma dignidade na vida cristã, na vida do casal, na vida dos filhos. O grande O que o senhor problema, acha? eu vou dar um exemplo aqui de um pastor amigo meu, que é um grande pastor aqui em São Gonçalo, não vou citar não, tem uma igreja muito cheia, muito linda. E eu estive conversando com um membro dele, e o membro dele é diácono. Mas eu conheço esse membro. Ele já foi casado 2 vezes. E hoje ele vive com a esposa, já há alguns aninhos, mas não é casado. E eu conversando com esse pastor, que eu fiquei assustado. Porque quando eu encontrei com esse membro, eu disse, e aí, regularizou a tua situação? Não, não. Já estamos há mais de 10 anos juntos. O meu pastor, disse o nome dele, disse que quem é unido por fé, casado é. E eu fui conversar com um pastor, que é muito amigo, me pede às vezes algumas orientações, uma igreja imensa, famoso aqui. Ele disse, pastor, se eu pregar sobre adultério, sobre fornicação, Já era. Vai todo mundo embora. sobre dízimo, Já era. os que bancam a igreja, Vai todo mundo embora. vai embora. E eu digo, mas você sabe que essas vidas vão para o inferno e Deus vai te pedir Exatamente. conta a você. Ele falou assim, não, Deus vai julgar, porque Deus é sábio para julgar. Eu digo, tudo bem. Então hoje não se pregam mais sobre adultério, sobre fornicação, sobre roubo, sobre uma vida com transparência na rua, no trabalho, Sim. na família. Porque se você pregar isso, vai chamar responsabilidade. O grande problema das igrejas Principalmente dentro da nossa casa. hoje, é a família, é a família. Família. O grande problema da igreja hoje é a família. Pastor que não tem uma moral, que primeiro é caráter, moral, os filhos se convertem às vezes e vão para outra igreja. Porque não aceitam a grosseria do pastor com a esposa. Dentro da sua ou própria vice- casa. Exatamente. O linguajar na hora da raiva, a palavra que você fala, e a Bíblia diz que nós estamos presos pela palavra que falamos. Então os filhos vão para outra igreja, porque Deus é misericordioso. Ele quer salvar a minha família. Sim. Mas será que eles vão para a minha igreja? Eles vão sentar e vão me ouvir? É, por isso que o que você é no púlpito, você tem que ser dentro de casa. Exato. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta aqui ao pastor Fernando, mas antes, nós estamos aqui no Debate Cume, e eu queria convidar os amados ouvintes, né, que a gente tem uma audiência muito grande aqui na Rádio Palavras de Vida, eu quero convidar para o próximo culto que a gente vai ter lá na Igreja Fé para Todos. Dia Que vai 29, ser dia 29 do 11. o café da manhã do Cume, né? Isso, Café do Cume. Começa ali por volta das 9 horas. 9 horas, o café é gratuito. Café gratuito, vão ter grandes cantores lá, como a Magali Brito. Quem mais, pastor Nilton, que vai estar lá presente? Fala aí. O Padre Nilton está dormindo aqui. Não, fala para mim o nome dos cantores. Cantor Magali Brito, Débora Cristina e Érica Fossa. Isso, três grandes cantoras, e vai ter um pastor que vai estar pregando lá, que é o pastor André, da Igreja Nova Vida do Alcântara. Um grande homem de Deus, um jovem, um grande homem de Deus, um exemplo de vida. Eu posso até falar um pouquinho sobre isso, questão de 1 minuto, sobre os seus pais. Pastor Haroldo, saudoso pastor Haroldo, e a sua esposa também já está com o Senhor. Nosso vizinho lá. É, um grande homem de Deus. Ele viajou comigo para a África do Sul. E ele era temido por alguns pastores.
E ele ficou no quarto do hotel comigo, eu e ele. E eu passei a amar o pastor Haroldo ainda mais pela conversa que nós tivemos no quarto. Nós não só falamos de Bíblia, de vida cristã, mas de vida. Nós fomos ao congresso da Rema, lá na África do Sul, mas nós fomos nos divertir, fomos curtir. E as pessoas pensam que você é crente, você não pode se divertir, você não pode ir a um teatro, você não pode ir a um cinema. Deve, né? Esse é o problema. Deve. E eu passei a amar ainda mais o saudoso pastor Haroldo. Eu posso contar até um episódio, na África do Sul, eles servem uma costela de porco, costela, que você tem que comer com as mãos. Claro, com a boca, mas você não usa garfo, você não usa faca. Porque o bonito é você ali. Então, eu, pastor Aloysio de Moraes, você deve conhecer, um grande homem de Deus, e o saudoso pastor Haroldo, sentado num restaurante, e ficamos surpreendidos porque eles botaram um pote com água para você lavar a sua mão e comer aquela costela, tirando um pedaço, uma costela grande, e comendo. E eu e o pastor Aloysio de Moraes, a gente meteu a mão e foi, ele não. E ele disse: o que eu vou fazer se vocês filmarem isso? Que falta já havia de celular educação. já? Esse, para mim, foi um grande exemplo, essa situação dele, porque muita gente quer ser missionário em vários lugares, mas você tem que se adaptar à cultura local. Verdade. Ali, você pegar com as suas mãos e comer, quebrar a sua cultura brasileira, comer, eles olham para você de uma maneira amigável, de você voltar e lavar a mão. Então nós temos que perceber as nossas prioridades, onde eu estou, né? Liberdade para pecar. Você sabe o que é pecado, mas você tem que ter a prioridade de saber onde você está, Tem o discernimento. o que você faz no lugar, na sua casa, quem é seu exemplo. Pastor Fernando, vamos lá. Agora, na prática, no dia a dia, que tem muitos membros nos assistindo aí, eu gostaria que você desse um conselho com relação a você colocar Deus em primeiro lugar. A Bíblia fala a respeito disso, né? Buscar e pôs em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Salomão fala lá em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todas as coisas. Como no dia a dia, porque irão acontecer coisas que vão tirar as nossas prioridades. Como no dia a dia, na prática, o crente ele tem que fazer para que ele não venha tirar a sua prioridade com Deus? Boa pergunta, né? Como eu falei antes, existem forças que tentarão desorganizar essas prioridades. Você falou certo, desorganizar, tirar da ordem. Exatamente. E ela trabalha onde? Espiritualmente, emocionalmente, pressões que vêm. E tem um texto de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz: não temos que lutar contra a carne e nem sangue. Como eu falei anteriormente, o inimigo ele sabe derrubar um lar. E o lar, interessante, se ele derrubar o lar, ele derruba o ministério do homem. Então, eu creio, amados, que existe aí uma confusão de prioridades. Não é só emocional. Eu percebo uma guerra espiritual muito grande. E nós temos que tratar isso, principalmente no seio da família. Porque as pessoas não percebem que existe uma guerra. Existe uma guerra espiritual, né? E quando a gente fala de ministério, nós não podemos anular o chamado familiar. Que a família é prioridade. A Bíblia ela é inegociável. Se eu pegar aqui o texto de 1 Timóteo 3,5, se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja? Estou voltando isso aqui porque, para a gente falar depois das prioridades da família, eu tenho que falar sobre esses textos aqui. 1 Timóteo 5,8, quem não cuida dos seus, negou a fé. Então, nós que somos pastores, nós não temos permissão de Deus para perder a família, não. Hein? Eu tenho muito medo disso. Nós temos que continuar como se estivéssemos tudo bem, né? Pastor, marido, líder, pai, né? Antes de ministrar, nós precisamos estar presentes. E a presença ajuda muito a família. Eu trabalhei numa área, aliás, eu até me formei numa área de psicopedagogia.
O psicopedagogo, ele trabalha numa área muito seleta, porque ele trata de crianças que têm comorbidade, que têm déficit de atenção, TDAH, autismo. E eu escrevi um livro. Vou editar esse livro em breve. Sabe, um dia eu posso comentar com os irmãos a respeito disso. Cuidando daqueles que cuidam. Você vê que só sofre quem vive. A gente vive um momento no nosso lar que só Deus. Posso só abrir um parênteses aqui, só para você. Ninguém entende isso na vida cristã, o sofrimento. A primeira coisa que fizeram com você nasceu. Isso aí. Foi o quê? Hein? Um tapinho. A vida é difícil. Chora! E você sabe por que você chora? Por que você tem lágrimas? É um sentimento, né? Não. Por que você chora? Vem lágrima. Vai expressar uma emoção, né? Não, para você não explodir. Ah, Que você chora é a válvula por de escape, tristeza então. ou alegria. É a você válvula pode de morrer escape. por infarto por receber uma notícia Legal, boa. legal. Então, a vida é assim, ó, chora. Para você aprender que nem tudo vai ser fácil. Desculpa, pode falar. Nós temos aqui alguns riscos de inversão, até deixei aqui um textozinho, né? Quando a ordem se perde, surgem esposas negligenciadas, filhos traumatizados, casamentos em crises, ministérios secos, líderes esgotados, famílias feridas, filhos que crescem odiando a igreja. Isso acontece porque muitos confundem, né, movimento com a espiritualidade. Confunde produtividade com unção, correria com o chamado. Eu tenho até medo do ativismo, né? Com essa evolução que nós estamos visto aí. Né? Mas o que eu gostaria de dar assim como orientação é que nós precisamos colocar, como diz Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. O amor, a alegria, a paz, o domínio próprio. Nenhum desses frutos nasce da correria, ele nasce da presença. É. Eu estava citando o livro que eu falei acerca de cuidando daqueles que cuidam, né? As pessoas, elas vivem, às vezes, até de aparência. Fora, ela é uma. Quando chega em casa, sofre. É um conflito, né? Se a Bíblia fala que você vai ter paz, você não tem paz. E você, como líder, prega a paz, mas você não tem paz. Você fala sobre alegria e você não tem alegria. Você fala, é muito importante isso, sobre responsabilidade, você não tem responsabilidade. A principal responsabilidade da minha vida é cuidar da minha vida. Exatamente. Para que eu seja luz, sal, abrigo. E como é que o senhor vai cuidar dos outros se o senhor não cuida tem. nem de si? Eu conheço uma história, só um minutinho, eu conheço uma história muito interessante de um lutador de jiu-jitsu. Né? Ele era faixa marrom em jiu-jitsu. Esse camarada, ele ganhava todas as lutas. Mas quando ele chegava dentro de casa, ele perdia todas. Porque o vício o dominava A sua casa. dentro da sua própria casa. Agora, eu vou deixar aqui na mesa, porque a gente sabe que o chamado exige prioridade. Como você conversar com a esposa, com os filhos, para que eles possam entender também a questão, porque, sim, a família, a gente tem que governar bem a nossa casa, mas também a família, pelo outro lado, tem que entender a questão do chamado pastoral. Como que o pastor ele tem que lidar com a questão da família para que tanto a esposa e os filhos venham a entender a questão do chamado. Porque existe casos de família que muitas das vezes a esposa, o filho cobra, o pastor cobra do pai, questão de sair, passear, de fazer uma viagem. E você tem a responsabilidade da igreja, somente quando é um pastor presidente. E aí, como que ele lida com essas situações? Olha só, o pastor ele precisa aprender que ele não é Deus, né? Eu acho que o primeiro plano é esse. O pastor ele não é onipotente, não é onipresente, o pastor não é incansável, o pastor tem família, emoções, limites, dores, igreja saudável. Com certeza ele precisa cuidar da sua casa, né? Uma igreja doente exige que o pastor abra mão de muitas coisas
mas ele não pode abrir mão da sua casa. Amém. Né? E aí, pastor Samuel, como é que o pastor ele faz? Ele já está chegando no finalzinho já. Eu me lembro da minha chamada ministerial, só que eu fui criado num lar evangélico. Eu não. Mas com 12, 13 anos eu fui conhecer o mundo. Eu nunca me droguei, nunca fui preso, mas eu quis conhecer. E eu cantava. Então eu cantei nos grandes grupos de São Gonçalo, do Rio. Música, quarteto, então, foi a minha vida. E viajava muito, meu trabalho sempre para viajar. E eu me lembro que em todos os grupos que eu cantava, eu era o orador da turma. Mas eu nunca sonhei assim em ser um pastor. Nem eu. Tá? Entendeu? Eu Nunca já com sonhei. 20 anos eu era feliz. Aí, uma certa feita, casado, eu e a minha esposa sempre saíamos, viajava, ela é cristã. Houve algo que Glórias a Deus. eu fui ser chamado para o ministério pastoral. Porque o pastor que eu servia estava muito doente. Eu era a pessoa que substituía, eu era, assim, substituto. O que aconteceu? 4 minutos, pastor. Tá, eu fui para o Rio, numa reunião pastoral com o meu pastor e com o meu pastor presidente nacional, pastor Valmir Cohen, que era conhecidíssimo. Chegando lá, olha, do ministério, Samuel, você aceita? Eu tinha o meu trabalho. Sempre vivi bem no meu trabalho. E eu falei, eu estou aceitando o ministério porque eu sei que meu pastor está enfermo, é hora que faltar e não puder, eu vou estar sempre substituindo. Aí o meu presidente nacional disse assim, mas você não está sendo ordenado porque você vai substituir o pastor Antônio Epifânio. Eu digo, não. Você vai ter que ser tempo integral. O que aconteceu? Eu digo, espera aí um pouquinho, desci com a minha esposa, você conhecia a igreja matriz antiga? Vamos conversar aqui. Cheguei para ela e falei assim, filho, acabou nossos passeios, agora a responsabilidade é maior. Como é que eu vou viver fora do meu trabalho, no nosso nível de vida? Samuel, eu estou contigo. Eu quero. Olha bem. Aí fui lá e aceitei. Aí chegou, mas tem mais uma coisa, Samuel. Você vai ter que mudar aqui para o Rio, que você vai assumir o meu lugar aqui na Igreja Matriz, que eu vou para passar 6 meses na África do Sul. Eu digo, vou ter que descer novamente com a minha esposa. Eu não vou sair do meu trabalho. Eu sabia que a igreja não tinha um poder aquisitivo para me dar um salário digno. Minha esposa disse, Samuel, você tem uma chamada. Tudo que aconteceu, eu concordo com você. Por isso eu fui chamado. Sou casado há 40 anos. Glórias a Deus. Tá? Então, eu estou mostrando isso aí, as prioridades. Você tem também que entender qual é o chamado de Deus para a sua vida. Você tem que ter o discernimento de Deus para aplicar as suas prioridades. Nunca fugindo da ordem, primeiro Deus. Pastor Alexandre, para a gente encerro com o senhor. A gente tem 2 minutinhos aí para terminar. Tá bom? E pode fazer uma oração aí. Então, meu irmão, o que eu entendo com tudo isso? Eu entendo que prioridades, como eu falei no início, são estabelecidas por alguém que sabe, não alguém que não sabe. E muitas das vezes, o homem tem ignorado aquele que sabe e já estabeleceu as prioridades, são fundamentadas em princípios. Existem os princípios estabelecidos por Deus desde o início, né, da formação do mundo. A gente vai ver aqui no livro de Reis, até ele falando com Salomão, o seguinte: e se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade para fazeres segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu pai. Ou seja, Deus estabeleceu princípio para o homem. A partir daí vem as demais coisas, né? Vem família, filhos, amigos, tudo aquilo que a gente tem tratado aqui. Só que as pessoas têm deixado o principal do lado, a base, que é Deus, e dado mais prioridade, né, às demais coisas. E aí surgem os problemas.
Quando a gente deixa de priorizar o Pai, aquele que vai nos orientar, aquele que vai nos dar visão, aquele que colocou em nós a consciência, que vai falar, não vai por esse caminho, vai por outro, aquele que nos deu o Espírito Santo, aquele nosso amigo, né, que vai trazer o problema futuro, né, vai nos mostrar aquilo que cometemos de erro no passado, para que nós venhamos exercer algo de boa qualidade no presente. Quando nós ignoramos isso, passamos a viver as demais coisas, aí surge o problema. Por exemplo, Deus, a Bíblia vem mostrando que, antes de casarmos, né, precisamos orar ao Senhor para que Deus nos dê uma esposa, para que Deus nos dê um esposo, mas muitas das vezes isso não acontece. A gente acaba seguindo o conselho da visão e aquilo do coração, aquilo que vem na mente, e tudo isso é enganoso. Né? Desculpa, eu só discordar de você uma coisa aqui, que Deus não dá esposa nem marido a ninguém. Deus te deu inteligência para você seguir os requisitos que você tem que ver. Tá? Isso a Bíblia fala muito com ele. O único que Deus arranjou uma esposa foi o profeta que teve que casar com a prostituta. Mas ele estava falando isso aí, que exatamente. muitas vezes a gente Só desculpa. Exatamente. Segue na emoção. Exatamente. Quando a gente dobra o joelho e pede ao Pai, ele diz o seguinte: porventura, se você pedir ao Pai terreno um pão, ele vai te dar uma pedra? Se você pedir um peixe a uma mãe ou um pai, ele vai te dar uma cobra? Quanto mais o Pai que está no céu. Então, tudo que nós pedimos ao Senhor, Ele vai nos dar. E o problema todo da igreja tem sido isso. E família, né, acaba se estendendo, por exemplo, se eu estou numa empresa, aquela empresa passa a ser minha família. Né? Se eu estou no meio de um ciclo de amigos, aquele ciclo de amigos ali, naquele momento vai ser minha família. Então, eu tenho aquele âmbito familiar, onde se refere esposa e filhos, tem um âmbito familiar onde se refere a amigos, tem um âmbito familiar onde se refere, né? Então, e Deus precisa estar no centro de tudo isso, né? Pastor Alexandre, desculpa te cortar, que o nosso tempo já estourou, e a gente vai voltar novamente com esse tema. Eu quero contar aqui com a presença dos senhores aqui. Agradeço muito a vocês estarem aqui, né, debatendo, tirando dúvida, que muitas pessoas têm dúvida a respeito das prioridades. Agradeço aqui ao pastor Fernando, da comunidade Rema, lá do Rio do Ouro, ao pastor Alexandre, da Igreja Pentecoste. E a gente vai estar novamente aqui em breve com esse mesmo tema, tá bom? Daqui a pouco o pastor Samuel Brito vai começar o programa dele. Só dizendo que a gente pode acrescentar, pastorzão, sobre como você escolhe uma esposa, como você escolhe um marido. A Bíblia te dá toda a orientação, mas é você que tem que escolher. Amém. Meus amados, agradeço a oportunidade, Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos aqui no Debate Cume, o qual o presidente aqui do Cume é o pastor Evandro Bernardo. Nós estamos aqui também com o vice-presidente, o pastor Samuel Brito, temos o pastor JR, pastor Camilo, e contamos com você no dia 29/11, 9 horas, no Café do Cume. Vai ser um culto muito lindo que será realizado na Igreja Fé para Todos de São Gonçalo. O endereço da nossa igreja é Avenida Presidente Kennedy, número 1771, ao lado da Praça do Nova Sé. Chegou na Praça do Nova Sé, você vai ver uma igreja, um sobrado azul, ali fica a nossa igreja, e você é o nosso convidado, está conosco, dia 29/11, 9 horas da manhã, no Café do Cume. Compartilhe esse debate, dê o joinha aí, estamos através do YouTube Palavra de Vida, também através da web Rádio Palavra de Vida, e agradecemos aí a você estar conosco. Deus abençoe, em nome de Jesus. Tchau! Você ouviu Debate Cume, Conselho de Unidade de Ministros do Evangelho. Até o próximo encontro.